simpática vovó Yara foi a musa inspiradora do bem-humorado logotipo desenhado por sua neta, que quando criança fez a caricatura de sua avó oferecendo suculentas e deliciosas empadas preparadas com muito carinho e com a maravilhosa receita guardada há 3 gerações da família. Utilizando somente ingredientes frescos, a empadaria da vovó tem como preocupação maior fornecer produtos saborosos e diferenciados de primeira qualidade. Essa empada é a melhor e eu recomendo. É Empadaria da Vovó. Os motores saíram ligados a 1000. Na estrada da morte, o maior pega que existiu. Só deu pra ouvir, foi aquela explosão e os pedaços do palácio de Johnny pelo chão. No dia seguinte falou o diretor, o aluno João Roberto não está mais entre nós. E ele só tinha 16. Que isso sirva de aviso pra vocês. E na saída da aula foi estranho e bonito, todo mundo cantando baixinho. Strawberry Fields Forever. Strawberry Fields Forever. E até hoje quem se lembra diz que não foi o caminhão, nem a curva fatal e nem a explosão. Johnny era fera demais pra vacilar assim. E há quem diga que foi tudo por causa de um coração partido, um coração, um coração, um coração. Bye, 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 Johnny, bye, 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 Johnny. Bye, 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 Johnny, bye, 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 Johnny. Obrigado. Linda música e parabéns, Ricardo e Ivo, pelas imagens lindas. Nossa, tão bom se toda semana fosse assim, né? Então... A semana passada... Brincadeira, Ivo, brincando. Ricardo, tô brincando. A semana passada eu assisti, mas as imagens estavam lindas. Diga, Salomão. Que ele olha pra mim quando canta. Ah, meu Deus do céu. É muito confirmado esse moleque. Não tem mais jeito. Antes a gente defendia. Amor. Mas agora, a sua antena diz o quê a respeito disso, Lisa? A minha antena diz que estão bem interligados. Então, Vivi, Ubi e Fevisani atende em todo o Brasil, não é isso? Com esses crepes maravilhosos e também com feijoada, com comida mineira, tudo, né? Conforme você quiser. Feijoada, massas, acarajé, todos os tipos de trabalho nós fazemos. E a gente já está com água na boca aqui, porque o cheirinho do crepe está vindo aqui. Muito bom, o crepe muito bom, tem muito de bom. todos os sabores, né? Tem, nós temos até vários. doce também, né? Temos vários cardápio vegetariano, tem os doces salgados. A gente manda para o cliente ele que escolhe quais os sabores que ele gostaria. E o que não tiver também, se tiver sugestão, a gente faz, sem problema não. Você já põe lá, né? Já colocamos lá. Posso falar? Todo lugar que eu vou, eu encontro Vivi. Vivi, ela é sensacional. E faz parte também das nossas festas lá do TV Fama, viu? Sim, mas você sabe que foi aqui que tudo começou, né? Aí começaram a chamar ela, falou, Vivi, eu posso ir lá? Vai ter a festa da Rede TV. Eu falei, claro, Vivi, pode ir, não tem problema. Se você for e não voltar, Aí a conversa conheço uns sapos ótimos para colocar na boca. Ainda bem que minha oração é mais forte, hein? Fevisani, mas não...
Ainda bem que eu creio em Cristo, hein? Minha oração vai ser mais forte, hein? Mas você não sabe o poder do sapo. A boca do sapo, né? O Coronel Roberto entende isso também. A gente tem que colocar umas multas entre essas bocas. É verdade. Por isso que ele conseguiu, o único brasileiro que conseguiu de volta a multa, porque ele mexeu os pauzinhos dele e aí ele conseguiu. Não é só porque é coronel, não. E as minhas? Como é que eu vou conseguir resolver isso, coronel? E o processo é o mesmo, vai ter que recorrer, muita oração. Quem sabe Você é baiano, muita oração. já conversa depois com o Roberto a respeito de onde ele vai. A gente está brincando, mas é uma coisa muito ridícula, né? A gente tem um problema na mão que possivelmente não foi ocasionado por ela, né? Mas ela recebeu essas multas e não consegue resolver. Mas as multas, elas chegam na nossa casa tão facilmente, né? É com um uma tranquilidade. absurdo. Mas agora Você, dinheiro você pra- já teve, eu deixei pergunta no ar. Depois que eu me casei, acabaram-se as multas. Porque você não dirige mais. Marido, ele resolve tudo. E é carioca, né? Carioca. Então sabe, a é. gente sabe resolver as coisas. A gente consegue Mas resolver da melhor forma. Tá rindo? É verdade. É verdade. Agora, sabe o que acontece? Aqui, a gente, lá no Nordeste, por exemplo, em Recife, eu sou pernambucana, em Recife, as multas, elas são bem menos, porque tem menos radares e mais fiscalização, seja nas ruas. Policiais estão mais nas ruas. Você não pode dirigir em lugar nenhum, gente. Mas lá, se você dirigir bêbado, você pega rapidíssimo por alguma blitz, porque todo lugar tem blitz. É impressionante. Lá em Recife está assim. E vários lugares do Nordeste também, e no Rio de Janeiro, né? O Rio e Recife se parecem muito. Tanto também na violência, né, infelizmente, né? Sim. Nas ruas e no trânsito também, né? Porque eu acho que são duas cidades com esse calor, né? É verdade que existe a comissão para quem passa a multa, para quem faz a multa? Não. Isso é uma mentira? Mentira. O agente público, ele é remunerado pela atividade defendendo seus profissional que ele policiais, existe. não, né? Qualquer coisa, não. Para dizer que existe alguma condição, se ela está legalizada. Então, o policial não recebe por multa, independe. Isso é a parte legal, regulamentar. Agora, se existe alguns profissionais que podem fazer usufruto da sua condição para ter alguma vantagem ilegal, isso existe, mas não do sistema. O sistema não permite que o policial receba uma parcela, ou o policial ou o agente, não é só o policial que tem a competência de fazer a autuação, o agente da CT, dos órgãos de trânsito também tem a competência. Não é comissionado. Não, eles não recebem nenhum percentual. Isso que se fala, que ele ganha por multa, é mentira. É lenda, né? É O lenda. famoso canetinha de ouro, né? O pessoal diz que Lenda. a canetinha de ouro tem multa E por mais. que eles são tão arrogantes? Mas aí é do ser humano. Tem muito arrogante. Tem pessoas arrogantes em todas as áreas de atividade humana. E tem pessoas que tratam muito bem, explicam, esclarecem. Ao gestor, aquele responsável por qualquer tipo de atuação perante o público, deveria ter isso aí consignado. Ele tem que tratar bem qualquer pessoa. Todos nós devemos ser lianos no tratamento. E aquele profissional que atende a população deve ter uma condição melhor. Mas nós sabemos que são seres humanos. Tem seres humanos que tratam mal na saúde, tem seres humanos que tratam mal na educação. Mas ele poderia perceber que eu também sou um ser humano. Ele sabe. Eu deixei o carro ali, corri para comprar ele um sabe pão, que você aquela é um coisa. ser humano. compete, não, Então imagine. por que eles Mas simplesmente aí tem os não dois entendem a lados minha tem os condição dois de lados. ser humano, entendeu? Depende também de onde Por quê? você deixou o carro. Não, mas aí, Não, Ivani, mas você... é uma coisa simples. Ivani, Então. você colocou uma questão que é muito de multa, ela importante. deve ter deixado no lugar Não. O que ele falou? O que ele disse? Deixou na frente da casa do governador. Bem no portão para não Ô, sair. Délio, você sabe, eu vou falar a verdade. Outro dia a gente foi no supermercado, né? Ela falou, vamos lá, perto de casa, no Shopping Carrefour. Aí nos Jardins, Tá aí falando de mim? não tinha lugar. Ela falou, Ivy, desce mancando, você não é ator? Gi, como assim? Capricha na mancada. Ué, a gente tem que... Mas, Ivani, entenda Vandinho. só a situação do agente fiscalizador, seja policial ou não. Se ele discernir, se ele usar a subjetividade caso a caso, amanhã alguém vai ver, ele considerou a sua explicação como... e vai falar, ele deixou de atuar. E comigo, numa condição semelhante, porque eu também tenho os meus direitos, eu pedi a mesma coisa e ele não deu. Ele vai achar que teve algum tipo de participação subterfúgia nisso aí. Mas, que ele coronel, ganhou. nós somos 200 milhões de habitantes Está escrito, aqui se no ele cumprir a Brasil. lei, se ele cumprir a lei, não vai ser questionado.
Se qualquer agente cumprir a lei, ele não vai ser questionado. Está dentro dos limites legais? Se tivesse na lei dizendo, você pode analisar subjetivamente, ele poderia, mas não tem essa abertura. Ou faz ou não faz. Se ele não faz, ele prevarica. E se ele faz o que ele não deveria, também prevarica. Então, ele tem que fazer o que a lei determina. Mas o agente do CET é um policial? É um agente fiscalizador. Na atuação do município... Então, ele não pode precarivar, não, se ele não fizer, ele é um agente público. É prevarica, sim. Sim? Ele é agente público. Seja municipal, seja estadual ou federal, são agentes públicos. Ele é um concursado, ele tem responsabilidade como tem competência. Ele tem competência legal para fazê-lo. As autuações que são feitas com veículo parado, sem circulação, são de competência do município, do agente gestor do município. Uhum. As de circulação, parar o veículo, poder fazer uma abordagem, é do policiamento, o policial que está de esfera estadual. São duas competências. Uhum. Por convênio, o policial pode fazer a autuação parada, mas o agente não tem a competência para fazer a de circulação. Tem alguns... Então, fazem ações conjuntas, quando existem ações conjuntas, mas as atribuições são definidas por lei. Agora, não cabe nenhum desses agentes fiscalizadores esse discernimento, essa subjetividade, porque aí colocaria em risco, aí essa discricionalidade, se for um parente, por exemplo, um amigo, aí ele não pararia mais. Então, tem que fazer. E se não fizer o que ele tinha que fazer, ele está cometendo uma irregularidade. Eu acho que na teoria é tudo muito fácil, né? É. Agora, quando vai para a prática, quando a gente está na rua, a gente escuta muita coisa desses agentes. Sim. Eu compreendo, eu entendo que você tem que defender teu lado, não, mas o não que é a gente lado, não. passa na rua... É lado de cidadão, Lisa, que eu estou defendendo, porque E como você falou, em todo lugar tem gente de todo tipo. Vejo bem. Exatamente. Não, mas a prepotência deles é muito grande. Não, mas é isso que eu estou dizendo. Às vezes, uma soberba tão grande da parte deles, que deixa a gente realmente muito chateado com isso. Sabe o que acontece? Eu já escutei de alguns agentes, inclusive, o seguinte, é assim, eu ganho mal mesmo, então assim, eu vou ter que... Não é regra. Por que vai destratar o outro, entende? Eu vou dizer para você, no dia a dia, quando que você vai falar com um agente desse? Só se ele estiver autuando. Porque passa no dia a dia, a arrogância é nossa, passa ninguém vê. São seres humanos como se fosse um poste, são desprezados e já tem aquela... Você já fica com aquele preconceito. Esse cara é isso e aquilo. Então, eles são considerados o quê? A discriminação é um negócio absurdo. E todos nós sofremos. Sim. Eu, como policial... eu não concordo. Não, eu, como policial, quantas vezes... Desculpe, coronel, eu tive não que... concordo. Não, mas é discriminação. Durante muitos anos, consideraram que o policial não poderia nem ter formação. Você é só polícia. Você é polícia, não devia... Levei muito tempo para que eu tivesse receptividade de respeito da sociedade, porque eu não sou só um policial. Eu sou um policial na minha profissão e não, tem outras formações. Não, mas eu estou falando do CET, não estou falando do policial. Não, mas o CET... Gente, tem gente boa e gente ruim em qualquer atividade. Mas é demais. Mas nunca vi o CET ser eleito candidato a nada. Nunca vi ninguém votar no CET. Coitado, gente. Todo tipo de gente ser eleito. Ele é ótimo, ele é ótimo. É difícil você, claro que... Você falar do gênero, toda vez que a gente generaliza, a gente comete falácia. Sim. Você não generaliza. Sim. Tem mais erro médico, e o erro médico vai gerar morte ou situações fatídicas. Mas você está falando do SUS. Não, o SUS erra menos do que o particular. O quê? Opa. As pessoas que nem sabem o que acontece. Eu vou te falar uma coisa, tem casos famosos. Muitos. A Julie Andrews mesmo, que é uma das maiores atrizes e cantoras de musicais, fez Mary Poppins, Noviça Rebelde e tantos clássicos, e ela estava na Broadway fazendo Vítor ou Vitória, que é também uma marca na carreira dela, quando ela teve um problema de garganta e ela foi imediatamente internada no Einstein de Nova York, né? E lá ela fizeram uma cirurgia que tiraram 2 cordas vocais nela e depois viram que não era necessário. Ela ganhou uma indenização de $30 milhões, mas a gente perdeu o Julie Andrews cantando. Tanto que na última homenagem do Oscar, a Lady Gaga entrou cantando, né? Em homenagem a ela. E olha, é considerado um dos maiores do mundo hospitais. Então, isso mas realmente... Mas acidentes acontecem. Erros médicos. Acontecem. Mas os erros acontecem por negligência, imprudência e imperícia. A gente coloca como culpa, não vou nem colocar. Mas a gente não pode generalizar, né? Mas é o que eu lhe digo, nós não deixamos de olhar o médico ou o enfermeiro, o profissional de saúde, com o relevo que ele merece, porque existe o erro médico. Porque existe o erro policial, eu não pego uma corporação com 130 mil... Mas eu não falei de policial, Mas o agente público... Quantas pessoas reclamam da ação policial de truculência? Quando o agente, se ele tiver que explicar o ato dele, imagine aquele agente, é um profissional que veio da sociedade, é uma pessoa, o agente da CT. Eu não tenho procuração para defender ninguém, nenhum tipo de profissional, mas é uma pessoa simplória que recebe uma atribuição legal. E ele tem que fazer.
Se eu colocar no discernimento dele, na formação, na educação, aqueles valores, porque para ser educado vem de valor. Não é a lei que determina que eu devo ser educado. É de cada um. É o valor de cada um. Gente, vamos ver esse VT, porque senão o tempo do programa está indo, a gente já está mais da metade do programa. A corda instalada pela Companhia de Engenharia de Tráfego estava fixada em 2 grades e atravessava a ponte dos 2 lados. O barman William de Souza Falcão, de 30 anos, que pilotava a moto, ignorou a sinalização. A corda de nylon atingiu o pescoço de William, que foi degolado. O homem que estava na garupa sofreu um corte profundo no pescoço e também morreu no local. A prefeitura informou que havia mais de 50 cones impedindo o acesso à ponte da Vila Maria, que passa por obras de reforço estrutural. Além disso, 4 agentes de trânsito monitoravam os bloqueios no momento do acidente. Os motociclistas não teriam atendido os avisos dos agentes para não furar a interdição. A CET ainda não explicou por que o fio de nylon estava no local. Tá vendo? Mas é outra questão importante. Aí tem uma outra... Imagine que fosse a interdição por causa de um buraco e eles tivessem caído num buraco e morrido. Sim. Ah, mas o buraco não devia estar lá? Não. A corda, tinham bloqueios de cone. Sim. Eles tinham a consciência. Não tem que defender nada, até porque abre-se um inquérito para verificar se era necessário. Agora, gente, não pode questionar o órgão público que sinalizou. Se não houver sinalização... Claro, crime. É responsabilidade objetiva. Mas tem sinalização, tem gente viva falando não pode, o cara vai e acha que pode tirar vantagem. Então, sinceramente, claro que nós não vamos considerar vítima o algoz, mas também não pode gerar para o Estado enquanto município, porque estava sinalizado, estava identificado, não pode. A pessoa resolve passar por conta própria e assume o risco. Doutor Ricardo Martins tinha me feito uma colocação quando a gente estava no intervalo, gostaria de falar a respeito. A respeito da discussão essa semana, né, foi aprovada pela Câmara a lei de abuso de autoridade e tem essa discussão se ela vai ser ou não vetada. Olha, a questão de absurdo ou não, eu costumo dizer o seguinte... eu acho que toda vez que alguém erra, alguém pratica um crime, essa pessoa ela tem que ser punida. Ela tem que ser punida, não pode sair impune. Mas o caminho para se punir ou não essa pessoa se chama devido processo legal. Quando nós vivemos no Estado democrático de direito, as regras do jogo elas têm que ser respeitadas. E eu acho que aquelas pessoas que extrapolam, abusam do direito, essas pessoas devem ser punidas também. O Estado, para punir alguém, ele não pode se equiparar ao próprio criminoso. Então, nós precisamos debater essa questão do abuso de autoridade. Então, quer dizer, como é que nós vamos fazer? Mas vai travar o trabalho da polícia, vai travar o trabalho do Poder Judiciário, do Ministério Público. Mas, por outro lado, será que é justo também uma autoridade abusar do direito e também não ser punida por isso? Então, nós, para viver num Estado democrático de direito, numa sociedade pacífica, nós temos que achar um meio termo. Mas por que eles não se preocuparam com a Previdência? Por que eles aprovaram essa lei? A toque de caixa, me explica isso. Em 24 horas, não. Desculpe. Mas é que existem vários... Desculpe. Inclusive, eu acompanhei isso, fiquei muito irritada, porque nós estamos esperando aí a história da Previdência ao longo e em 24 horas... Mas são vários projetos, tudo é muito... Querida, são vários projetos, não, a Previdência, a questão de abuso de autoridade, existe sim, é algo sim real. Mas esse aí é específico, esse é específico, sim, mas entendeu? A questão da Previdência também. É para encobrir tudo o que está acontecendo. Entendeu? Eu queria dar uma pitadinha no negócio de abuso. Claro que ainda vai ser, está sendo encaminhada essa questão. Sim, ainda não tem. Mas claro, é importante dizer que nenhum ato público ele é soberano. Então, o agente policial, o agente do judiciário, aquele agente que tem a responsabilidade e competência, se ele extrapolar, ele já responde hoje. Abuso de autoridade existe. Não tenho dúvidas. O que não pode é generalizar atitudes, porque o que você faz com isso? Se você tem grau recursal, mesmo que o juiz tenha errado, mesmo que o juiz da primeira instância tenha errado, existe órgão acima? Existe. Para reparar esse erro. Existe acima dele? Também existe. Existe o Supremo, existe os tribunais. Né? Então, nós temos uma hierarquia que já evita uma série de transtornos. Agora, quando você despotencializa a ação do profissional e tem condições subjetivas nessa análise, condições subjetivas. Então, essa questão tem que ser muito bem trabalhada e discutida, porque não pode simplesmente... A gente já é punido hoje. Se eu extrapolar em qualquer limite as minhas atribuições, eu sou punido. E está previsto na lei. Agora, vai criar uma condição... o juiz de primeira instância... Ele tem autonomia para decidir, ele não precisa nem seguir a lei, basta que ele justifique em cima dos critérios que ele tem, da convicção dele. Agora, se alguém achar que porque ele decidiu, diferente do que está a lei, ele vai ser punido, nós estamos perdidos.
Exatamente. Nós estamos pedidos. Você sabe que a Lisa estava falando sobre e a Vandir citou também, sobre a atuação, às vezes, da polícia. E eu concordo com você. Eu tenho policiais na minha família, no estado do Rio de Janeiro. E eu acho que existem pessoas profissionais e profissionais. Mas é incrível quando eles verificam que você é um artista ou que você é um jornalista, alguns... Entendeu? Parece que dá uma canseira maior ainda. Tipo, para falar assim, tá pensando que isso é alguma coisa? Fica aí, espera. Uma vez eu estava chegando de São Paulo, cansado, com sono. E aí aquela linha vermelha lá, me pararam. E aí começou, ele falou, você não é aquele rapaz? Eu falei, sou, obrigado. É mesmo. Aí ele pegou minha carteira escrito jornalista. Ele, já sei. Pode ficar aí, fica aí um pouquinho, espera um pouquinho. Tipo, eu exerço uma autoridade sobre você. Pra quê? Que desnecessário. Tem pessoas que... Mas não é um fato isolado, Evê? Mas aí na questão, você sentiu que foi um abuso de autoridade? Não. É um abuso implícito, porque, na verdade, ele não brigou, ele não gritou, ele não fez, mas implicitamente ele ficou te fez pouca coisa uma hora. Aí estava admirando o cacete. Vamos ver aqui esse VT, que a razão do programa de hoje foi esse VT aqui do presidente da República. Vamos ver. Estou com uma briga, juntamente com o Tarcísio, na Justiça, para acabarmos com os pardais no Brasil. Essa máfia de multa que vai para o bolso de alguns poucos aqui dessa nação. É uma roubalheira, essa é a verdadeira indústria da multa que existe no Brasil. Anuncio para vocês que a partir da semana que vem não teremos mais radares móveis no Brasil. Bom, Eu trabalhei. Mas isso aí não é crime. Sou Bolsonaro até morrer. Diga, Délio. Mas isso aí não é crime, não? Acabar com os pardal? Crime ecológico? O Ibama tem que se manifestar. É um problema sério aí. Paulinho Cremona, canta pra gente que a gente vai pro intervalo. Vamos lá. Eu prefiro as curvas da Estrada de Santos, onde eu tento esquecer um amor antigo que eu vi pelo espelho, na distância se perder. Mas o amor que eu perdi, eu novamente encontrar. As curvas se acabam e na Estrada de Santos eu não vou mais passar. Não, não. As curvas da Estrada de Santos, onde eu tento esquecer o amor que eu tive e vi pelo espelho, na distância se perder. Mas o amor que eu perdi, eu novamente encontrar. E na Estrada de Santos eu não vou mais passar. Não, não. As curvas se acabam e na Estrada de Santos eu não vou mais passar. E as curvas se acabam e na Estrada de Santos